Boa tarde, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, desta vez para trabalharmos com o PET volume 4 do plano de estudos tutorados de Química. Nesse início de temporada de 6 semanas, nós estaremos trabalhando com a semana número 1. Para fazer a apresentação da semana número 1, eu vou mostrar para vocês, então, nesse conjunto de slides que eu preparei, um material, para fundamentar todas as semanas de explicação, bem como os exercícios que nós temos no final de cada semana, tá bom? Trago um sumário de apresentação para vocês, dessa forma, para contemplar quais são os conteúdos que nós temos, divididos nas 6 semanas. Esses conteúdos, quando forem estudados, eles vão ser enquadrados em 2 blocos de conhecimento, tá? Esses blocos estão separados por essas chaves, semana 1, 2, 3 e 4, e semana 5 e 6. Os 2 blocos de conhecimento contemplam as chamadas funções inorgânicas, e o segundo bloco, na verdade, o quantificar ou calcular quantidade, de matéria que é estudada dentro da ciência química. Bom, o primeiro bloco, ele contempla o estudo do que a gente chama de funções inorgânicas. Essas funções inorgânicas são divisões de substâncias em 4 grandes grupos. Nós estaremos trabalhando essas substâncias separadas por grupos. Então, vocês podem observar que nós temos ácidos, bases ou hidróxidos, sais e óxidos. Bom, esse primeiro bloco está separado em 4 semanas por uma determinada razão, não pelo número de funções inorgânicas, uma vez que, ao olhar o conteúdo da semana 1 e semana 2, elas são sobre ácidos e bases ou hidróxidos. Enquanto a semana 3 é referente aos sais, que é resultado da reação de neutralização entre um ácido e uma base, e a quarta semana sobre óxidos. Então, essa é a divisão do primeiro bloco. O segundo bloco, ele trata de assuntos relevantes como unidades e grandezas físicas, que podem ser utilizadas pelos químicos ao estudar uma substância química. Pode ser uma substância ácida, uma substância básica, um sal ou um óxido, desde que você tenha o objetivo de quantificar ou calcular número de mols, massa, moléculas e átomos. Nesse caso, número de moléculas e número de átomos. Então, nós temos uma apresentação de grupos de substâncias com propriedades semelhantes e distintas e como calcular o número dessas substâncias, a quantidade delas. Perfeito? Bom, na próxima parte da nossa apresentação, tem a separação delas. Nessa primeira semana, merece destaque a distinção sobre substâncias orgânicas e inorgânicas. Nós vamos ver daqui a pouquinho uma explicação que o PET traz para essa diferenciação, a necessidade de diferenciar, substâncias inorgânicas de substâncias orgânicas. Pois bem, na segunda semana, semana que vem, nós estaremos trabalhando a formação de ácidos e bases fundamentada no contexto de substâncias iônicas, uma vez que é a junção de cátion e ânion que fundamenta a formação de ácidos e fundamenta a formação também de bases. Essa fundamentação em termos de íons, cátions e ânions servirá de base também para que a gente possa trabalhar, as funções inorgânicas sais, exemplos dessas substâncias. Como de destaque, ela é uma reação de formação envolvendo os componentes iônicos do ácido e os componentes iônicos da base. Dessa forma, resulta em sal e mais um produto da reação, que é a substância água. Ok? Bom, em seguida, nós faremos a distinção do último grupo de substâncias inorgânicas voltadas para o entendimento da combustão e do efeito estufa, uma vez que um dos principais exemplos de óxidos está ligado à questão da combustão, que é a queima de materiais, especialmente materiais fósseis, produtos fósseis de origem de componentes fósseis, como no caso do petróleo,
né, contribuem diretamente para a intensificação do efeito estufa, a emissão de gases na forma de óxidos, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e trióxido de enxofre. São substâncias exemplos que merecem destaque quando o assunto é efeito estufa. Então, nós estaremos abordando não só a função orgânica óxido, os seus exemplos, mas os impactos ambientais trazidos pela emissão intensificada deste grupo. Perfeito? Essas são as descrições das 4 primeiras semanas. Bom, pessoal, no slide seguinte, eu trago a primeira semana. Esse é o conteúdo da primeira semana. É muito importante dizer que na aula presencial nós conseguimos ou podemos conseguir uma riqueza maior de detalhes. Porém, na aula remota, na aula à distância, como está sendo gravada nesse momento, alguns detalhes são deixados de lado, pelo tempo que tem a gravação da nossa aula. Perfeito? Mesmo assim, nós teremos que trazer para vocês alguns conceitos básicos, que vocês conseguem diferenciar esses 4 grupos, essas 4 funções inorgânicas dentro dos exemplos do cotidiano. Daí em diante, nós vamos perceber que certas substâncias podem ser encontradas tanto no organismo vivo, tanto em organismos não vivos. Então surge o segundo tópico, que aborda, nesse caso, a diferenciação entre substâncias orgânicas e inorgânicas num contexto histórico, num contexto abordado há vários séculos atrás, que fundamentou, serviu como ponto de partida e fundamentou a busca pela compreensão das substâncias existentes nos organismos e das substâncias existentes em organismos não vivos, ok? A partir desse contexto, nós vamos trazer para vocês 2 das funções, ácidos e bases, trazendo conceitos básicos sobre eles. Além disso, vou utilizar a interpretação sobre ácidos e bases para fundamentar a formação de sais. Neste caso, eu estarei trazendo para vocês um contexto inicial sobre formação. Além disso, também uma caracterização básica sobre óxidos. Detalhe, essas substâncias, esses grupos de substâncias, eles possuem uma propriedade que me permite dizer se essa substância é realmente ácida, ou se ela é básica, ou se ela é neutra. Essas caracterizações de ácido, base e neutro, por exemplo, servem a partir de determinados materiais que funcionam como indicadores de pH. É o assunto do penúltimo tópico. A escala de pH que é utilizada para verificar ou classificar se uma substância é ácida, básica ou neutra servirá de exercício de aplicação ao final. Então, vamos para a primeira parte e assim por diante nós vamos discutindo e apresentando pontos relevantes sobre substâncias inorgânicas. No próximo slide, eu trago para vocês uma apresentação de determinados materiais do nosso cotidiano, sejam eles sólidos, sejam eles líquidos ou gasosos. No caso de líquido, eu contemplo o produto retirado diretamente da laranja. No caso dos sólidos, a barra de sabão e o sal de cozinha. E no caso dos gases, o dióxido de carbono. E daí que esses são 4 exemplos, 4 de muitos exemplos que existem na natureza, que existem nos materiais que nós utilizamos, que fazem parte desse contexto de funções inorgânicas. Eu questiono de vocês o que eles têm em comum, né? O que esses materiais diferentes têm em comum? Às vezes nós não conseguimos perceber essa semelhança entre esses materiais. Por outro lado, se nós tivermos um pouco de conhecimento de química necessário para a interpretação do conhecimento de química proveniente de cada material, nós conseguimos perceber qual é o seu ponto comum, qual é a sua semelhança. Claro que, ao observar o material na sua estrutura física, no caso de uma laranja, a gente percebe que tem 2 folhas, tem casca alaranjada, tem um miolo um pouco branquinho,
né? Uma parte central, um pouco mais branquinha. Mas não é essa caracterização que nós devemos fazer nesse momento. A caracterização que nós devemos fazer nesse momento é o que eles têm na parte de química. Aí nós, pessoas comuns, né, de certa forma, temos uma deficiência de conhecimento sobre isso. Quais substâncias existentes em cada um desses materiais que fazem eles estarem aqui para que sejam abordados o conteúdo de funções inorgânicas? Primeira coisa, esses materiais têm substâncias ali dentro? Tem. Tem uma substância que dá a natureza ácida, por exemplo, da laranja, assim como das outras frutas cítricas. Tem alguma substância que está no sabão que lhe confere a alcalinidade. Existe substância dentro do produto sal de cozinha que lhe dá um sabor salgado, né? Um sabor diferenciado, que lhe permite, de certa forma, utilizá-lo dentro da culinária. Agora, o que o gás carbônico tem que lhe permite também estar presente tanto no aspecto gasoso da nossa atmosfera, como componente da nossa atmosfera, mas que lhe traz aí um efeito intensificador sobre o efeito estufa natural? O que ele tem que lhe permite causar tantos impactos ambientais assim? Né? É por isso que eu faço o segundo bloquinho de perguntas. O que eles fazem de bom e de ruim? Okay? O que eles têm que dão essas características a cada um? Por que o sabão é utilizado para limpar, por exemplo, retirar sujeira, retirar sujidade? Por que eu posso usar o sal na hora de temperar uma salada? Por que o dióxido de carbono, em certa quantidade, ele é inofensivo e em certa concentração ele se torna um problema? Por que a acidez da laranja combate gripe, por exemplo, né? Nos favorece no combate a esse tipo de patologia? Então, tem alguma coisa que não é da sua estrutura física, mas é da sua composição química que contribui para esses efeitos. Perfeito? Bom, essa é uma abordagem inicial de apresentação. Você consegue diferenciar ou não os materiais. Bom, no slide seguinte, eu trago para vocês esse mundo químico em cada material. Tá? A parte da laranja, nós vamos encontrar inúmeras substâncias, mas eu trago para vocês algumas que merecem destaque. Que aparentemente, se ao olhar fisicamente para o material, você não consegue perceber isso. E nem imagine que, de repente, por exemplo, a laranja seja rica em ferro, em cálcio, em fósforo, que são essenciais como micronutrientes para o nosso corpo. Provavelmente você já ouviu falar que ela é rica em vitamina C. Né? Ela é doce por ter frutose e glicose, mas pectina é um nome de substância química que raramente você, aluna, tem ouvido falar. Então, nós precisamos olhar para os materiais, não no contexto físico somente. Nós precisamos olhar para o material e dizer o que ele me oferece quimicamente falado. A mesma coisa eu tenho, por exemplo, o sabão. O sabão é feito da mistura de gorduras ou de óleos com hidróxido de sódio, que é, no caso, a soda cáustica, até mesmo hidróxido de potássio pode ser utilizado. Forma um tipo de sal, né, e tem um tipo de álcool envolvido ali. Então você tem uma mistura de substâncias químicas envolvidas. Do mesmo jeito, no caso do sal, né, que é proveniente na próxima parte da apresentação, eu até antecipei, né, que é proveniente da água do mar, do processo de evaporação para retirada do sal da água do mar. Mas junto com esse sal que está na água do mar, você tem outros minerais envolvidos. Minerais presentes. O magnésio, o cálcio, o potássio, o crômio, selênio, zinco e o vanádio. Então percebe-se que o sal retirado da água do mar, por meio do processo de evaporação simples, utilizando luz solar como meio de evaporação, ele é muito mais rico em em micronutrientes, por exemplo, em minerais, do que a gente imagina. Ao imaginar que o sal de cozinha é feito somente de sódio e cloro, cloreto de potássio. Temos outros minerais ali dentro, que torna esse componente da culinária de todo mundo um material muito rico. O que pode causar mal é a quantidade que você consome dele, não a sua qualidade.
caso do gás carbônico, que está sendo lançado diretamente na atmosfera, temos que falar do ar atmosférico. E ele é composto de nitrogênio, de oxigênio, tem gás carbônico, tem gases nobres. Na composição do ar atmosférico, esses gases nobres merecem destaque o argônio, criptônio, hélio, neônio, radônio e xenônio. Que são o último grupo de elementos químicos lá da tabela periódica, lá na última coluna, na 18ª coluna. Então veja que cada material, cada setor que a gente utilizar como exemplo de presença de química, ele tem muito mais do que a gente imagina. Isso é extremamente importante para nós. Tá? Uma coisa muito interessante é que quando você pega esses exemplos e estuda o que diz o PET, nós encontramos 3 afirmações que merecem destaque. As substâncias químicas elas podem ser agrupadas em 2 grandes conjuntos. Isso foi um conhecimento tratado há alguns séculos atrás, separados em substâncias orgânicas e inorgânicas. O que justifica essa separação? Ela é uma distinção muito antiga, que iniciou-se com a crença de que as substâncias que eram presentes nos seres vivos, produzidas pelos seres vivos, por exemplo, proteínas, gorduras, óleos, açúcares, vitaminas, só podiam ser produzidos pelos organismos, seja vegetal, seja animal. Não poderia ser produzido fora desse organismo. O fora desse organismo seria o ambiente laboratório, como diz o próprio PET. Essas substâncias produzidas exclusivamente por organismos eram substâncias orgânicas. Agora, aquelas que não eram produzidas pelos organismos eram chamadas substâncias inorgânicas e elas existiam especialmente em minerais ou rochas, conforme diz o próprio PET. E daí que eu trago para vocês essas 2 imagens, né? Um conjunto aí enorme, separado de alimentos. Então, eu tenho substâncias orgânicas aqui, e o que fosse produzido, por exemplo, em laboratório, né, que não seria exatamente orgânico, ele poderia ser denominado de inorgânico. Okay? Essa separação em 2 grupos, ela não permaneceu por muito tempo. Ela foi derrubada, teve ruínas, né? Foi derrubada aos poucos. Porque os cientistas da época ficaram muito pensativos. Será que a gente não consegue mesmo produzir uma substância orgânica no laboratório? E isso veio à tona alguns anos mais tarde. Por quê? Porque existiam substâncias, por exemplo, da própria laranja, conforme vocês podem ver aqui, ó, que é o ácido cítrico, que mais tarde foi sintetizado no laboratório, permitindo a idealização, com o passar do tempo, do produto vitamina C, vendida em tubinhos, em pastilhas, conforme a gente tem. E é muito interessante quando se fala dessas pastilhas, porque ali tem muitas laranjas dentro de uma única pastilha. Porque a concentração de ácido cítrico, de vitamina C numa única pastilha, é equivalente a tantas laranjas que você descascar e consumir. Então é muito mais fácil você pensar na pastilha de vitamina C, que é uma única pastilha dissolvida em copo, por exemplo, e tomar o copo, né, o líquido produzido a partir do copo, da mistura da água com a pastilha, para que você tenha o tanto de vitamina C que 10, 15 laranja, por exemplo, poderia dar em uma única pastilha. E aí você tem um outro grupo também de exemplos, que é o ácido acético, encontrado no vinagre, e o ácido sulfúrico, utilizado para a fabricação, por exemplo, de baterias automotivas. O que eles têm em comum? São substâncias ácidas. E por ser substâncias ácidas, elas contêm formulações que representam o grupo dessas substâncias, a função inorgânica ácida. Por outro lado, eu trago para vocês um grupo de 3 materiais que contêm bases ou hidróxidos. O hidróxido de sódio, por exemplo, que é utilizado inclusive como alisador, mas não o hidróxido de sódio puro, é o hidróxido de sódio em pequena quantidade, encontrado em determinado material, né, que contém óleo de semente de manga. Ele é utilizado como alisador, ele relaxa e amacia, né, o cabelo no qual você está pretendendo alisá-lo.
Outra coisa que é bem interessante é o próprio hidróxido de cálcio, que também é um produto comercializado, comparado com o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio. Por que eu trago esses 6 exemplos para vocês? Para vocês começarem a perceber que há alguma coisa comum, tá? Entre esses grupos. A começar pelos ácidos. Todo ácido está começando com a palavra ácido. Isso é muito óbvio. Mas o detalhe é que eles devem ter alguma coisa em comum, que me permite dizer que eles são ácidos. Eu não posso provar uma amostra de ácido, colocar na minha mão, colocar na minha boca, porque isso não é recomendado. Detalhe, para saber se ele tem a acidez com que é comentado. Eu não posso, por exemplo, experimentar hidróxido de sódio, cálcio ou magnésio de uma maneira qualquer, puro, por exemplo. Eu preciso saber o que ele é capaz de fazer comigo. Capaz de fazer no bom sentido e no mau sentido. Mas, por exemplo, os hidróxidos têm uma coisa muito comum entre cada uma das fórmulas que é apresentada. A presença de OH, que a gente chama de hidroxila. E daí que a gente tem uma coisa comum no nome hidróxido de elemento, nome do elemento, e também tem a presença de algo que representa ele, oxigênio e hidrogênio juntos. No caso do ácido, nós vamos perceber aos poucos, se formos estudar, que eles começam, em certa forma, pelo hidrogênio. Ah, professor, mas na fórmula do ácido cítrico o senhor não colocou o hidrogênio começando. Poderia ser H8C6O7. Acontece que a fórmula básica dessa substância, ela inicia com carbono. Então, nós temos uma diferenciação ali necessária para ser apresentada. Então, vamos apresentar agora para vocês algumas características de ácidos e algumas características de básicos. Olha só. Conceitos básicos para definir ácidos. Elas são substâncias que se ionizam em meio aquoso. Eles são bons condutores de energia. Opa, tem informação muito importante aí. Ionizam. Esse ionizam em meio aquoso precisa ser muito bem explicado para vocês, para que possam entender a próxima etapa da nossa explicação. Para isso, o que eu faço? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo fundamentado num ácido que começa com hidrogênio, que tem presença do átomo de cloro. Esse HCl é conhecido como ácido clorídrico. Ele é a principal substância que dá origem ao ácido estomacal, ou ácido do estômago, produzido por células da parede do órgão estômago. O HCl, muitas das vezes, recebe uma rotulação de perigo, porque ele possui uma natureza ácida muito forte. Tanto é que nós, dependendo da situação de produção de ácido clorídrico no nosso estômago, precisamos, às vezes, tomar um determinado remédio para controlar a nossa acidez, a acidez estomacal. Começa a ter aquela sensação de queimação, né, no nosso estômago, que é bem desconfortante. Um detalhe muito importante é que quando o nosso estômago produz esse ácido clorídrico, ele simplesmente não entra em contato com os alimentos, né, com o bolo alimentar, na forma HCl, hidrogênio ligado ao cloro, conforme a gente pode ver nesse trecho aqui. É que os alimentos e a água que nós ingerimos promove uma transformação chamada ionização. O que é ionização? É a capacidade de formar íons. Essa ionização é a formação de íons. Nós estudamos lá no PET 3, que é a junção de cátions mais ânions. E daí que nós precisamos entender o que são cátions e o que são ânions. Para isso, eu trago para vocês o que acontece quando você adiciona
ácido clorídrico em água líquida. E conforme ele disse, ele se ioniza em meio aquoso. Ioniza? O que é isso? Formar cátions e ânions. Quem é o cátion, quem é o ânion nessa situação? A ionização em água gera cátion H+, e ânion Cl-. O hidrogênio do ácido, nesse caso, é aquele que perde o seu único elétron na sua única eletrosfera. Por isso ele ioniza para H+. O sinal positivo é decorrente da interpretação que tem-se a perda de um elétron. E quando há perda de elétron, alguém tem que receber. Alguém tem que ganhar esse elétron. E quem ganha esse elétron é o cloro. Por isso que o cátion é o H+, e o cloro é o Cl-. O ânion Cl-. Perfeito? A ionização de ácidos forma cátion e ânion. Dessa forma, nós podemos observar que tanto o HCl quanto outros ácidos podem sofrer ionização também. Nós temos aí o caso do ácido sulfúrico e do ácido fosfórico. O ácido sulfúrico, H2SO4. Em água, gera 2H+, mais sono, né, pessoal? Mais o SO4 2-. Dessa maneira, nós temos a distinção deles no sentido de formação de cátion. Professor, mas por que 2H+? H2SO4. H2. 2H+. O H3PO4, que é a formulação do ácido fosfórico, tem formação de 3H+. H3PO4. Ok? O ânion SO4, 2-, e o ânion PO4, 3-. Perfeito, pessoal? Esse é o processo chamado ionização dos ácidos, formação de cátion e ânion. É um processo muito idêntico que ocorre também quando você tem a mistura de hidróxidos, que são compostos inorgânicos formados a partir da ligação de um cátion com o grupamento OH. O cátion, nesse caso aqui, é o Na, e o grupamento OH é esse, ok? Esse aqui é um exemplo da composição da soda cáustica. É um exemplo da composição do hidróxido de sódio. E aí você tem a fórmula eletrônica dessa ligação e a fórmula estrutural. Você tem Na do lado esquerdo, oxigênio no meio, hidrogênio aqui. O Na é aquele que perdeu elétrons para o oxigênio. E o hidrogênio continua ligado a esse oxigênio. Então tem uma fórmula estrutural para ele. Muito interessante, quando você pega esse Na e adiciona em água, ele também forma íon. Só que para a diferenciação do nome, aqui ele chama-se de dissociação. A dissociação é um processo de formação de cátion de ânion ocorrente em bases ou hidróxidos. E a ionização em ácidos. O cátion que nós temos é o Na+, e o ânion que nós temos é o OH-. A hidroxila, conforme a gente falou agora há pouco. Uma coisa muito importante é que quando você pega o hidróxido de sódio, que se encontra na forma sólida, comercializado na forma sólida, e dissolve ele em água líquida, aí você tem a formação dos cátions e dos ânions. Mas como que esse cátion e esse ânion se comporta em meio líquido? Cátion Na+, conforme a gente pode ver aqui dentro do tubinho, e ânions OH-. Daí que você tem o NaOH aqui em cima, sendo colocado diretamente dentro de um recipiente contendo água e sendo ele dissolvido e dissociado. Primeiro se dissolve, em contrapartida se dissocia. Esse é o resultado do processo de dissolução com dissociação. Muito importante lembrar que nós temos outros hidróxidos de destaque.
é o hidróxido de magnésio e o hidróxido de alumínio, que fazem parte da composição do leite de magnésia. O hidróxido de cálcio, CaOH2, é resultado, por exemplo, da mistura de cal com água. Cal, que é utilizada na construção civil. E o hidróxido de ferro, por exemplo, é da junção da ferrugem mergulhada em água, formação de FeOH3. Ok? Bom, então estamos trazendo a discussão sobre hidróxidos, que são compostos inorgânicos formados a partir da ligação de um cátion com o grupamento hidroxila. Lembrem-se, a hidroxila, no caso da formulação do hidróxido, é encontrado na porção final da fórmula. Bom, o que acontece se você misturar um ácido com uma base? Acontece uma reação de transformação. E qual que é o produto, ou quais são os produtos dessa transformação? Água e sal. Olha, ácido e base gera sal. Ácido e base, duas funções inorgânicas, sal é a terceira função inorgânica. Para representar isso para vocês, eu trago aqui a reação do ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Como que eu vou representar essa reação? Eu vou fazer o desenho de dois recipientes, tá? Sendo esse primeiro aqui para dispor do ácido clorídrico, mais um outro recipiente para dispor do hidróxido de sódio, que é o NaOH. E nesse caso eu terei resultado de uma reação entre HCl e NaOH expressa dentro de um outro recipiente. Esse outro recipiente eu vou colocar ele de uma forma maior, tá bom? Nesse outro recipiente eu tenho que formar água e sal, mas é o detalhe. Para saber o que eu vou formar, eu tenho que pensar no HCl. O HCl, né, mergulhado em água, por exemplo, ele forma H+, mais Cl-, que é o cátion H+, e o ânion Cl-. Eles têm que estar aqui, né, dentro do recipiente, na solução formada. E nessa solução formada, nós vamos ter H+, Cl-. É uma solução ionizada. Tem íon cátion H+, ânion Cl-. Bom, a mesma coisa eu posso esperar do NaOH. Quando em contato com água, ele dissocia Na+, mais OH-. Então, eu vou ter aqui na solução do segundo copo o quê? O Na mais OH-. Ok? Bom, eu estou mostrando para vocês as formas de cátions e ânions das duas soluções. E quando colocado em contato uma com a outra, me produz, neste caso aqui, tá? Um sal e uma água. Qual o sal? Pois bem, o sal formado é da junção do cátion da base com o ânion do ácido. E a água é formada pelo cátion do ácido com a base, o H- da base. Vamos juntar as partes para que a gente veja o que pode ser produzido? Na mais Cl-. Ou seja, nós temos NaCl, que é o cloreto de sódio. Ele vai estar coexistindo aqui, na própria solução. E para contemplar que houve a formação da solução, eu coloco o azul. Além disso, você tem também a junção de H+ com OH-. H+
OH-, isso vai dar resultado H2O. Então, eu tenho H+ aqui, OH- aqui. Eu estou desenhando isso aqui para mostrar para vocês que é uma reação que é a formação de produtos, substâncias químicas. Uma vez que o ácido clorídrico e, neste caso, o OH, são os reagentes da reação. E os produtos NaCl e H2O são produtos da reação. Ok? Então, aí está uma explicação de por que é chamada reação de neutralização e como ela ocorre por meio dos cátions e ânions. Muito importante essa parte para as próximas semanas. Outra coisa muito importante também são os óxidos, o quarto grupo a ser estudado. Presta bastante atenção nos óxidos. Eles são chamados de compostos binários ou bivalentes. Por que são bivalentes? Porque são formados por dois elementos químicos apenas. Tá? Dois elementos químicos. Mas um dos elementos tem que ser o oxigênio. O outro pode ser um metal. Por exemplo, sódio com oxigênio, cálcio com oxigênio e assim por diante. Vamos dar exemplos? Quais são os exemplos que eu vou trazer para vocês? Tem um mineral, na verdade, dois minerais, a bauxita e a hematita. Tá aqui, ó. Eles são formados de óxidos, mas um é óxido de alumínio e o outro é o óxido de ferro. E quando você olha para essa figura, você não consegue perceber qual é a composição química. Então, o meu trabalho aqui é trazer para vocês a composição química dele. Alumínio 2O3, tá? Eu até escrevi errado, perdão. Deixa eu fazer a correção aqui. Al2O3. Al2O3. E o óxido de ferro, a hematita, Fe2O3. E lembrando uma coisa, todos estão no estado sólido. O que eles têm em comum? São formados por metais? Vai ter uma característica. Mas por que ele é comum e são exemplos de óxidos? Porque o segundo elemento em presença é o oxigênio. Se a gente perceber isso daí, vai dar certo para vocês fazerem exercícios, por exemplo, o exercício 2 do PET da primeira semana. A mesma percepção a gente tem nesses outros exemplos aqui. O dióxido de carbono, o dióxido de enxofre. Presença de quê? De oxigênio como segundo elemento. A mesma coisa no óxido de sódio, óxido de cálcio, o óxido de alumínio e o óxido de zinco. Ele tem dois elementos químicos, sendo um deles o oxigênio e o último. Isso serve para diferenciar de ácido, de base e de sal. Ok? Muito bem. Aqui eu trago para vocês agora um contexto muito importante, que é o que mais predomina nas atividades do PET 4 semana 1. Nós podemos receber uma situação fictícia onde uma pessoa estava pensando e analisando nessa imagem. Ela recebeu três frascos diferentes. Vou chamar aqui de frasco 1, chamar aqui de frasco 2 e aqui de frasco 3. Só que ela não sabe o que é esse frasco. Não sabe o que tem dentro desse frasco. Observando por fora, não tem nome de identificação da substância, não tem fórmula, não tem nada. E ela precisa identificar que materiais são esses. E para fazer essa identificação, ela não pode reagir um com o outro, porque não sabe o que vai dar, não sabe o que é, mas ela precisa ter uma ideia de que se essas substâncias são ácidas ou são básicas ou não são nada. São neutras, por exemplo. Ela não pode cheirar, não pode pingar isso na mão, não pode colocar no rosto, enfim. Nenhuma degustação para substâncias químicas. Mas ela teve uma ideia. Conforme ela está pensando, idealizou agora. Né? Possibilidade de você identificar
Uma característica dessa substância é para dizer se ela é ácida, básica ou neutra, através de escala de pH. A escala de pH é uma escala numérica que mede um determinado valor, onde se posiciona a característica ácida, básica ou neutra de um determinado material. Vocês podem ver que a escala de pH varia de 0 a 14. De 0 até 6,9, né? Eu posso colocar aqui, ó, 6,9, eu tenho uma substância com natureza ácida. Só que a acidez dessa substância aumenta à medida que ela chega em 0. Então, 6,9 é ácido, mas não é tão ácido quanto o pH 1, pH 2, pH 0, pH 3. 6,9 é levemente ácido. 0 é extremamente ácido. Agora, de 7,1 em diante até 14, a gente fala que é básico. Né? Tem natureza predominantemente básica. E, de certa maneira, isso serve para diferenciar entre o que é ácido, se você tiver uma coloração do material dentro da perspectiva da escala de pH, o que é neutro, não é ácido nem básico, e o que é básico conforme a coloração. Olha só, para você fazer essa medida, existe no mercado, não falo mercado supermercado, mas no mercado de materiais, uma fitinha chamada de pH universal. É uma fitinha que você mergulha ela no material, se ela for líquida, por exemplo, no caso de uma rodela de laranja, ou de um sabão ou sabonete umedecido, e ele muda de cor, posicionando-se numa determinada cor. E essa cor é referência para você identificar qual o pH aproximado daquela substância. Então veja que no caso da laranja, pela coloração que ela possui, né, ela aparentemente tem um pH muito próximo de 1 e um pH muito próximo de 2. Enquanto que esse material aqui, sabão, por exemplo, pode estar em 11, pode estar em 12. Então você tem uma referência de escala de pH por cores para classificar o material como ácido, básico ou neutro. Uma outra maneira que você tem para fazer a medida de pH que não custe tão caro quanto do papel, porque aquele papelzinho não é barato. Você pode usar indicadores de pH natural, como por exemplo repolho roxo. Se você ferventa uma amostra dele em água, retira aquele líquido que se formou junto com a água e você coloca algumas gotas do material de teste, que você não sabe se é ácido, básico ou neutro, e ele irá mudar a cor roxa do repolho, do suco de repolho que foi formado. Dependendo da cor, conforme vocês podem observar aqui, nós temos possivelmente um pH. Então, nós teremos capacidade de medir o pH desses materiais através da mudança de cor do repolho roxo. Olha só, testes foram feitos com diversos materiais: soda cáustica, água sanitária, sabão em pó, bicarbonato de sódio, sal amoníaco, açúcar, leite, detergente, vinagre e limão. E cada um, mesmo tendo características tão próximas, obteve uma cor diferente no teste com repolho roxo. Isso é muito importante para evidenciar a diferença entre um material e o outro, na perspectiva da acidez ou da alcalinidade. Ok? Bom, para encaminharmos para o fechamento, eu trago para vocês um exercício que é aplicado, inclusive, no exercício do PET, a escala de pH. Eu trago um exercício de aplicação. Veja na tabela a seguir com a faixa de pH de alguns líquidos do corpo humano. Líquidos do corpo humano. Líquidos que existem no corpo. Número 1, suco gástrico, de 1 a 3. Número 2, plasma sanguíneo, de 7,3 a 7,5. A urina, 4,8 a 8,4. É um material que varia muito, depende do que tem na urina. Saliva,
levemente ácida ou também básica, levemente básica. De 6,5 a 7,5. Leite materno de 6,8 a 7. O que eu quero que vocês avaliem nesses materiais? Marque aqueles que podem ser considerados básicos. Básicos, pessoal, são de 7,1 até 14. Então, do 7,1 até o 14, que eles podem ser considerados básicos. Olha só, de 1 a 3 é ácido. Plasma sanguíneo, de 7,3 a 7,5 é básico. Urina, 4,8 a 8,4, dependendo da situação, é básico. E aí você tem a saliva, dependendo da situação também é básico. 6,8 a 7, ou ele é ácido ou ele é neutro. Ok? Mas aqueles que podem ser considerados básicos. 2, 3 e 4. Temos opção? 1 e 4 não. Apenas 2 não. 1, 2 e 3 não. Apenas 3 não. 2, 3 e 4. Ok? Bom, essa é a nossa videoaula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo prolongamento do tempo em relação à explicação, de uma forma que a gente possa aí contemplar os assuntos pertinentes, né, dessa semana. Possivelmente até amanhã eu faço a gravação da resolução das atividades e disponibilizo para vocês, pessoal. Certo? Bom, vejo vocês então na próxima semana. Até mais. Muito obrigado pela presença de vocês.